O Thiago Mello está lá na Delegacia de Homicídios, no DHPP, e nós vamos para lá ao vivo porque está tendo trabalho de investigação e tomada de depoimentos em torno do caso da morte do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho. Thiago Mello, como é que está o trabalho nesse momento da polícia, Thiago? Joelson, saí agora há pouco aqui do prédio do DHPP, uma copeira que trabalha no prédio, ela inclusive um áudio atribuído a ela foi distribuído em redes sociais, ela já deixou aqui o local. Mas aqui no prédio ainda está um auxiliar de serviços gerais que teria mantido o último contato por meio de conversa com o Firmino Filho. Ele, antes de entrar no prédio, falou rapidamente, extraoficialmente, não gravou entrevista, mas falou aos jornalistas, confirmou a história de que ele teria visto o Firmino Filho na janela, observando o lado exterior do prédio, não estaria mais com todos os calçados plenamente encaixados nos pés, e ele teria perguntado a Firmino o que ele faria ali. Ele teria dito que estava tomando um vento. Foi o que ele declarou aqui aos jornalistas muito rapidamente, está sendo ouvido pela polícia, dando os esclarecimentos, seria a última pessoa a ter contato visual com Firmino Filho antes da precipitação e antes da queda. Além dele, também há uma servidora do Tribunal de Contas da União, está aguardando aqui para ser ouvida, seria uma auditora, colega de trabalho de Firmino Filho. A quem não pegou a outra participação, nós dissemos que a expectativa do DHPP é ouvir pelo menos 8 pessoas dentro dessa apuração. O inquérito tem à frente o delegado Divanilson Sena. Joelson. Bom, Thiago, então pelo que você está trazendo de informação para nós, desse depoimento do servidor, ele teria conversado com o ex-prefeito e o ex-prefeito teria convencido, vamos dizer ele assim, de que não está acontecendo nada demais, estou tomando um ar aqui, estou me refrescando, mas está tudo bem. Ele chegou a dialogar, então, acho que para tirar de perto dele, esse rapaz. É um funcionário do edifício, ele é um funcionário do edifício, não seria servidor do TCU, e ele teria achado estranho o fato de Firmino não estar com os calçados devidamente encaixados nos pés, e viu que ele observava com os olhos muito fitados no exterior do prédio, na janela, e ele resolveu perguntar, inclusive, o que ele faria, e ele disse que estava tomando um vento. Ele então saiu do local e logo depois houve a notícia da precipitação. Está lá prestando depoimento à polícia, sendo ouvido pelo delegado. Há uma expectativa aqui, não sabemos se vamos conseguir conversar com ele, muito menos se ele dará entrevista. Mas a informação confirmada de que ele está no prédio, sim, sendo ouvido pela polícia. Então, Thiago, uma última questão. Chegou a ver com eles o tempo entre o que ele viu, o contato que ele fez com o ex-prefeito Firmino Filho, e o tempo que chegou a notícia de que ele havia caído do prédio? Ele chegou a falar sobre quanto tempo demorou isso, não? Não, Joelson, o que se sabe é que depois que ele viu essa cena, ele comentou com a copeira, que foi justamente a mulher que saiu daqui há aproximadamente 30 minutos atrás. E essa copeira, inclusive, gravou um áudio e colocou nas redes sociais questionando, poxa, por que nós não fomos lá e conversamos um pouco com ele e a gente poderia, eventualmente, ter evitado que isso acontecesse, em tom de lamentação, mas não estabeleceu um tempo entre o momento em que ele viu Firmino e o momento da queda. Nós não temos essa informação, Joelson. Thiago Mello, qual era o estado emocional das pessoas que participavam desse depoimento? Elas estavam nervosas? Havia algum tipo de... Estavam acuadas? Como é que elas estavam quando chegaram aí? Olha, Joelson, aparentemente tranquilas, Não aparentavam nenhum tipo de apreensão, apenas aquela comoção que é natural pela perca e por terem estado tão perto de uma pessoa tão importante que tinha um significado todo especial para a cidade. Ao que parece, o senhor Firmino, como era tratado lá, era muito querido, e gozava do respeito das pessoas e, claro, havia esse clima de comoção
pela perca, lógico, mas não nenhum tipo de nervosismo ou outra anormalidade. Depoimentos seguem por aí, né, Tiago? Sim, seguem sim. Há inclusive uma auditora do TCU para ser ouvida, há outras pessoas que a polícia também quer ouvir. Está seguindo aqui com o procedimento de investigação. Obrigado, Tiago Melo, pelas informações direto do DHPP. Tiago Melo segue na delegacia para acompanhar o fim desses depoimentos e o que está sendo apurado pela polícia em torno da morte do ex-prefeito Firmino Filho. Obrigado, Tiago Melo. E Alacena, voltando a falar com você a respeito desse assunto, a polícia normalmente, em regra, tem 30 dias para concluir casos como esse. Já foi dado algum tipo de prazo? Eles podem concluir até antes, se acharem necessário. Né? Inclusive, o próprio Bareta colocou isso, que menos de 30 dias a polícia vai estar dando uma resposta à verdade dos fatos, né? Ele coloca isso, até mesmo em respeito, ele diz que acompanhou toda a comoção ontem, né? Ontem, de todo o Piauí, então ele diz que até em respeito a Teresina, ao povo de Teresina, a população, a família, ele sim vai dar uma resposta e até antes do dia 30, viu, que inclusive ele colocou, que solicitou laudo do local, laudo catavélico, né? Algumas diligências, né? Pegando depoimentos, então diz que está bastante colocado como prioridade lá, o inquérito é colocado como... Chama a atenção, Yala, como o delegado Bareta e o delegado que preside o inquérito, foi o delegado Bareta que está presidindo? Ele próprio? É o Divanilson Sena. Divanilson Sena. Mas ele está acompanhando sim também de perto. Tá. Então, os delegados do DHPP, Divanilson Sena, delegado Bareta, eles são bem cuidadosos nessa questão de requisição de laudos. Porque você pode pensar o seguinte, se não havia ninguém, se tudo começou e terminou com o próprio ex-prefeito de Teresina, não há necessidade de fazer tantos pedidos, mas a polícia segue esse rigor criterioso de investigação para não deixar dúvidas, né? Até porque no dia lá da morte dele, é incrível como tinha vários peritos, vários delegados, não tinha só um delegado, eram vários delegados, né? Eles eles ficaram tipo de 3 horas até 7 horas da noite, 7 horas foi o horário mais ou menos que eles saíram, pegando o material, pegando todo o material que tinha lá no TCU para ser levado, para ser periciado, né? A gente até viu, tem umas fotos no Portal Cidade, as pessoas levando tinham algumas coisas que até eu perguntei, mas eles disseram, não, a gente não quer falar, mas algumas coisas, tipo uns objetos, né? Que foram recolhidos no prédio. Os peritos levando, agentes levando. Isso. Então está sendo tudo periciado e o delegado Bareta disse que com certeza, antes do dia 30, vai ser... resolvido. E a Alacena, no dia que aconteceu, foi no dia 6 de abril, né? Sim, na terça-feira. Havia muita dúvida sobre o que teria acontecido, se seria de fato o ex-prefeito Firmino Filho. Eu e a Yala fomos lá. Né? Sim, foi. Você me deu carona, né? Fomos lá, eu e a Alacena, no local, para ver, primeiro constatar, né, se de fato confirmava-se a informação em loco. Confirmada a informação, aí ela passou a conversar com algumas pessoas de lá mesmo do prédio, servidores, que começaram a falar muito sobre essa rotina do ex-prefeito. Isso, ele falava que o Firmino realmente era uma pessoa que chegava cedo, que era querida, que cumprimentava. Inclusive, tem um servidor lá que eu falei, ele dizia, olha, o Firmino, ele conhece o meu pai, pergunta pelo meu pai toda vez que encontrava comigo, né? Então, sempre foi uma pessoa, mas muito discreto, né? O Firmino sempre foi muito na dele, muito discreto, né? Mas ele sempre carinhoso com algumas pessoas, atencioso. Então, a gente, pelo que eu falei com algumas pessoas, realmente ele tinha um carinho bem especial para ele lá, pelo tratamento, né? Que ele tinha voltado desde fevereiro lá para o TCU, nessa rotina de auditor fiscal, né? Que deve ser bem puxado também, né? É um trabalho bem específico, inclusive, exige muito conhecimento técnico e é trabalhoso. E, uma coisa também que me chamou a atenção foi o depoimento de alguns servidores que diziam que ele convivia ali no cafezinho, né? Gostava daquele hábito. Trabalhava muito focado ali no trabalho, mas de vez em quando, cafezinho ali. O Firmino é muito simples nisso, né? Ele não tem... sempre foi muito acessível, né? Você percebe pelo depoimento das pessoas, né? Então, ele realmente, essas coisas cotidianas, né? Ele gostava muito, né? De conversar também, de dialogar. E isso marcou bastante o depoimento aí de vários funcionários lá que conviveram com ele de fevereiro até agora. Yala,
quero agradecer a você. Detalhes estão lá no cidadeverde.com. Você pode acessar o cidadeverde.com. Tem fotos, essas fotos conseguidas Tem fotos de circuitos de segurança? De circuitos, são gravações, são várias, diz que são várias gravações que tem do prefeito, tanto no TCU como nesse prédio aí, justamente para ajudar na dinâmica. Fotos como essa do circuito de segurança, que estão lá no cidadeverde.com. Aqui, salvo engano, Yala, trecho de imagem, de vídeo, né? Isso, imagem de vídeo. Frame de vídeo. Isso aqui, na verdade, é um vídeo, mas eles liberaram só frames. Você só conseguiu frames, Isso. Mas tem um vídeo mostrando, né, desde ele saindo, ele entrando, né, lá no TCU também. Tá. Outra dúvida, Yala, só antes de você ir, uma dúvida que me ocorreu. A polícia também requisitou imagens de prédios do lado, não? Sim, solicitou, que inclusive vai ajudar bastante essa dinâmica, né, da queda, porque a queda, né, o que chama a atenção, parece que ele pegou impulso, né, seria essa hipótese, né, porque a forma como o corpo dele foi encontrado, né, ele teria que dar um impulso, né, para aplicar uma certa força. Uma força para que ele pudesse chegar alcançar onde... Enfim, detalhes das investigações, a cidadeverde.com está apurando. Tiago Melo segue no DHPP para trazer daqui a pouco mais informações para nós sobre as investigações em torno da morte do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho. Yala, obrigado. Abraço, Joelson. Você lembra como é que sai? Depois você vai também fazer uma visita ao Portal Cidade Verde, sem dúvida nenhuma, Yala. Tá Mas bem? me trate bem como eu estou lhe tratando aqui. Tá certo. Por favor, pode ir. Pois tá, um abraço. Yala Sena, direto do cidadeverde.com. Acesse cidadeverde.com.